moçada, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito do espaço urbano ou do processo de urbanização. Na aula anterior, nós trabalhamos com a questão das diferenças entre o campo e a cidade, o espaço urbano e o espaço rural. E hoje nós vamos trabalhar de um modo bem específico em relação à questão do processo de urbanização em si. A urbanização ele é um processo recente na história da humanidade, se nós formos considerar o processo de urbanização moderno. Ocorreu aí, sobretudo, atrelado ao processo de industrialização, inicialmente no contexto europeu, e depois foi se alastrando para as demais regiões do mundo. Nesta aula nós vamos explorar um pouco a respeito das redes urbanas e da hierarquia urbana. São dois conceitos que a gente vai trabalhar inicialmente, depois se desdobrarão outros, e a gente vai pontualmente em cada um deles para que fique claro. O que é uma rede urbana? Imagine uma rede de pesca, uma rede que você lembra ter visto no teu livro didático, numa aula que o professor de geografia ou de outra matéria te mostrou. A rede ela vai ser desenvolvida por linhas, normalmente, e pontos, nós, como se fosse, por exemplo, uma rede de pesca. Então vai ter todo esse entrelaçamento. Quando nós transpomos, ou quando nós trazemos esse conceito de rede para a questão da urbanização, o que nós estamos fazendo referência? A que nós estamos fazendo referência? Ao processo de conexão entre as cidades, ou melhor dizendo, buscando entender as relações entre as cidades. Nós temos um número enorme de cidades no Brasil, no Paraná, no mundo, e essas cidades elas se relacionam entre si. Se relacionam inclusive de modo desigual. Algumas cidades estabelecem mais relações com uma do que com outra, e por aí vai. Então essas relações todas desenvolvidas entre as cidades é o que vai caracterizar uma rede urbana. Vamos trazer para o nosso exemplo. Nós estamos em Ponta Grossa. Ponta Grossa ela estabelece relações com as cidades que as circundam, fazem vizinhança com ela. Com as cidades menores, sobretudo, isso é mais evidente, como por exemplo Ponta Grossa, Ipiranga, Ivaí, Tibagi, essas outras várias cidades menores, e também com Curitiba. Com as cidades menores, a relação é mais nítida, porque Ponta Grossa é uma cidade de um grau de importância um pouco maior. Então aqui tem coisas que nessas cidades pequenas, como por exemplo Carambeí não tem. Carambeí não tem universidade, Carambeí não tem shopping. Então as pessoas saem de Carambeí para buscar esses serviços e comércio, inclusive, em Ponta Grossa. De um outro lado, Carambeí tem relativamente um parque industrial bem desenvolvido, com várias empresas, e muitas pessoas saem de Ponta Grossa para trabalhar em Carambeí. Então as cidades elas se relacionam sempre entre elas. Essa relação é marcada principalmente quando você pensa por questões produtivas. É muito comum, por exemplo, uma cidade produzir soja e a outra não produzir. Então, se uma cidade produz soja, ela vende aquela que não produz, obviamente, mas a outra cidade que não produz soja produz trigo. Então ela acaba vendendo o seu trigo para a cidade que só produz soja. Então há essa relação quase que sempre, é um processo contínuo entre as cidades. Então isso é a rede urbana. E a hierarquia? A hierarquia como existe lá a hierarquia militar, de soldado, cabo, sargento. A hierarquia na questão urbana também vai se dar a partir da importância que essas cidades têm na rede urbana. Então, uma cidade, obviamente, que ocupa uma posição de destaque, tem um número muito grande de relações, ou um número maior de relações com outras cidades, vai ocupar uma área superior na hierarquia.
Então, a hierarquia vai ser determinada a partir da importância, do grau de importância das cidades. E aí nós temos essas 4 divisões aqui, para entendermos a hierarquia urbana. Nós vamos ter a metrópole nacional, ou as metrópoles nacionais, quando for o caso. Existem países que você vai ter lá uma cidade principal, e todas as outras vão ser dependentes delas, principalmente no aspecto econômico, financeiro e, por vezes, em termos de comércio, de indústria e entre outros serviços. E há casos em que nós temos duas ou até mais metrópoles. No caso do Brasil, nós temos como metrópoles nacionais São Paulo e Rio de Janeiro, onde nós temos a concentração do sistema produtivo, sobretudo industrial, também da questão de comércio, serviços, e o sistema financeiro também está nessa cidade, especificamente na cidade de São Paulo, onde nós temos a Bolsa de Valores lá do Brasil, a Ibovespa, que você deve ouvir falar aí com frequência nos jornais. Então, São Paulo e Rio de Janeiro, né, funcionam como as metrópoles nacionais. Você deve estar se perguntando, mas professor, e Brasília? Brasília não seria uma metrópole nacional? Brasília, apesar de ser uma cidade grande, de ser uma cidade importante, ela tem como viés, ou como objetivo, né, o que é feito lá? Sobretudo a questão administrativa, política do país. Mas você não tem indústria lá, você não tem comércio, você não tem outras funções. A função de Brasília é especificamente política e administrativa. Então, só retomando lá, metrópoles brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro. Metrópole regional são aquelas cidades que dentro de uma região do país vão exercer influência sobre as demais cidades. E são normalmente capitais dos estados e são cidades aí que têm uma população na ordem de milhões de pessoas. Curitiba, por exemplo, é considerada uma metrópole regional. Né? Ela vai influenciar várias cidades do estado do Paraná, até por ser a capital, mas também vai influenciar aí outras cidades de outros estados, como do sul de São Paulo, Santa Catarina, né? Ou mesmo até do Rio Grande do Sul em algumas circunstâncias. Então, Curitiba seria uma metrópole regional, Porto Alegre seria uma metrópole regional, Salvador, lá no Nordeste, na região norte nós teríamos Manaus, entre outras metrópoles regionais. Nós vamos ter, abaixo da metrópole regional, o centro regional. Aqui vai ficar muito claro para você. Centro regional é o caso da Ponta Grossa. Ponta Grossa é uma cidade média, uma cidade de porte médio, com cerca de 351 mil habitantes, segundo os dados de 2019, e ela é rodeada por uma série de outros municípios que são menores e que dependem dela, sobretudo do ponto de vista econômico. Outras cidades não têm os mesmos equipamentos urbanos que Ponta Grossa tem, como já havia citado, universidades, shoppings, áreas maiores de comércio, uma variedade maior de comércio, e etc. Então as pessoas saem dessas cidades, têm que sair das suas cidades e vir usar esse tipo de serviço em Ponta Grossa. Então Ponta Grossa ela exerce uma função diferente em relação às suas cidades do seu entorno, que são cidades menores, né? As outras cidades elas dependem de Ponta Grossa. E nós temos ainda a cidade local, que é a cidade lá, hoje não de menor importância, eu acredito que seria errôneo dizer isso, mas é a cidade lá que no seu ponto específico, Ponta Grossa até poderia ser também uma cidade local, mas considerando essa escala aqui, esse grau de importância, vamos tomar como base as cidades bem pequenas, né? As cidades que estão submetidas às funções de um centro regional. Né? Entendido até aí? Outros conceitos que são importantes quando a gente trabalha com a questão urbana. Vou apagar aqui para que você possa acompanhar. Né? Outros conceitos que são importantíssimos quando a gente trabalha com a questão do urbano. Conurbação. Conurbação. Já ouviu falar em conurbação? O que é conurbação? Conurbação, pessoal, é quando as cidades elas se unem fisicamente, né? Horizontalmente. Muitas vezes você não consegue nem saber onde uma cidade termina e onde a outra começa. Né? Você muitas vezes está numa rua ali, fazendo alguma coisa, atravessa a rua, está num outro, no comércio, fazendo qualquer coisa, e você mudou de cidade e nem percebeu. Né? Isso é comum
na região metropolitana de Curitiba, é muito comum na região metropolitana de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então você passa de uma cidade para outra sem perceber. Acredito que Ponta Grossa e Carambeí podem ser conurbados. Cito Carambeí por estar bem próximo, quase está praticamente junto. E com o crescimento e estabelecimento do Parque Industrial Norte, aqui na saída, para Carambeí, para Castro, há uma tendência em que em poucos anos nós tenhamos ali uma junção das duas cidades. Você vai praticamente não vai ter uma área de pasto ou de plantação, vai ser uma área urbana contínua, com construções contínuas. Praticamente uma pessoa de fora talvez não consiga fazer a distinção, perceber que saiu de Ponta Grossa. Isso é um processo que pode acontecer futuramente. Então, conurbação. Outros conceitos, especificamente em termos de cidade, é a questão de megacidade. Megacidades. Já ouviu falar em megacidades? Megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Então, o que vai determinar se uma cidade é ou não uma mega cidade é o número de habitantes. Toda cidade que possui uma população superior a 10 milhões de habitantes é uma mega cidade. Então, portanto, São Paulo é uma mega cidade. E nós temos diversas outras mega cidades do México, várias outras cidades no mundo que se enquadram como mega cidades. Cidades que possuem, reitero, mais de 10 milhões de habitantes. Outro conceito que aparece bastante também é o conceito de megacidades, megalópolis. Megalópolis. O que é a megalópolis? É a conurbação, o processo de conurbação de megacidades, ou de grandes metrópoles, especificamente de grandes metrópoles. Megalópolis são grandes áreas metropolitanas que se conurbam, que se juntam. Você tem, às vezes, quilômetros, dezenas, centenas, milhares de quilômetros de cidade contínua, de edificação contínua. Você não consegue ver ali a separação, o desmembramento dessas cidades. Nós temos, nos Estados Unidos, por exemplo, a megalópole de Boston, que vai de Boston até Washington. Então é uma área extensa que emenda todas essas cidades, desde Boston até Washington, e você não consegue ver ali onde que termina uma cidade, começa a outra. É uma área urbana contínua, com construções entre todas essas cidades. No Brasil, nós temos uma megalópole que é a união física, a conurbação entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, São Paulo e Rio de Janeiro, elas estão emendadas ali fisicamente, estão unidas fisicamente uma com a outra, e também exercem várias funções ali, quase que diárias. Algumas pessoas moram numa cidade, trabalham em outra, etc., que vai caracterizar aí São Paulo e Rio de Janeiro como uma megalópole. Particularmente, discordo em alguns pontos, porque São Paulo e Rio de Janeiro existem sim alguns vazios, algumas áreas que não são urbanizadas. Então, teria que ter um cuidado. Mas, para efeitos gerais, São Paulo e Rio de Janeiro são consideradas, as duas juntas, uma megalópole. Nós temos ainda as cidades globais. Cidades globais são aquelas que estabelecem importância, que têm importância no mundo todo, que vão influenciar o mundo todo. As cidades globais são aquelas que vão influenciar o mundo todo, sobretudo no que se refere à questão financeira, vão influenciar financeiramente o mundo todo. Vão ser os grandes centros financeiros do mundo, como Tóquio, como Nova York, Londres, ou mesmo Paris. Então são os grandes centros financeiros do mundo. Acredito que por hora, nós temos uma quantidade enorme de conceitos. Peço para que você aí no seu caderno anote todos esses conceitos, procure lá no seu material didático e faça ali a devida conceituação, e aguardo você numa próxima aula.